Bem-vindo aí ao canal Taipan. Hoje o tema é bem triste, né? Quase sempre eu reajo a situações reais aqui que, infelizmente, acaba sendo muito triste. Mas o motivo dessa tristeza aqui é sobre um assunto específico que eu quero falar, porque já me fizeram perguntas, né, sobre se poderia ou não, talvez, separar uma briga, se envolver em alguma situação que não é a sua própria, né? Como que se faria isso e tudo mais. E eu acho que esse assunto vem bem a calhar agora. Eu não vou falar sobre o vídeo todo, eu vou cortar partes do vídeo aqui para ir direto ao ponto aonde eu gostaria de mencionar aqui. E os demais vocês podem assistir aí no canal aí no YouTube, que vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas aqui eu queria falar desse assunto específico. Então nós temos um gari que foi assassinado, né, por um empresário por conta de um motivo fútil. Vamos entender melhor a situação, mas antes eu queria que vocês vissem essa parte aqui que mostra quem era esse gari. Este outro homem é Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, gari. Pai de uma adolescente de 15 anos, casado com Liliane, técnica em higiene bucal. Neste vídeo de 2023, ele está montando o bercinho do afilhado. Laudemir foi morto por um tiro disparado por Renê na manhã da última segunda-feira. Eu vi ele indo trabalhar, entendeu? Isso machuca muito, porque eu vi meu pai antes de acontecer isso. Então, vamos dar uma pausa aqui, porque eu queria falar sobre um assunto bem delicado, tá? É da natureza do homem proteger, né? Então, quando ele vê uma situação assim de perigo, ele toma a frente para fazer alguma coisa, né? Seja para salvar um colega, principalmente quando se trata de uma pessoa mais frágil, que seria o caso ali a mulher, né, que estava dirigindo o caminhão. Vocês vão ver aí mais para frente o vídeo. Então é meio que instintivo do homem tentar ajudar. Só que hoje em dia a gente está numa situação que está muito complicada. Por quê? Porque você pode acabar perdendo sua vida, né, querendo ajudar alguém ou se metendo num problema que não é seu. E quem paga não é necessariamente você, né, só, mas quem paga é a sua família, né? E aí você vê, né, a esposa dele, que ficou agora viúva, né? A gente não vai ver a parte dela aqui, eu acho, mas você viu pelo menos a parte da filha dele, a filha dele chorando porque agora perdeu o pai com 14 anos, ou seja, ainda vai precisar muito do pai e agora não tem mais, porque ele quis, né, se meter num problema que não era dele, de forma muito inapropriada, tá, gente? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou incentivando a tropa de omissão? Não, não estou incentivando a tropa de omissão. Eu só acho que para você se envolver em um problema, você precisa ter os recursos, tá? Então é interessante você saber o que fazer, tá? Então, se você vai se envolver no problema, você tem que saber sobre o protocolo de segurança, saber se você realmente tem condições de se defender e defender alguém. Às vezes você nem tem condições de defender a si mesmo, vai querer defender outra pessoa, compreende? No caso ali era uma pessoa armada, né? Poderia ligar para a polícia, entendeu? Ligar para a polícia. E o protocolo de segurança, que a gente vai analisar a situação aqui, e eu vou falar para vocês como ele poderia ter agido e ter salvado a moça sem precisar ter tomado esse tiro, tá bom? Inclusive eles cometeram alguns erros ali bem graves, cara, que as pessoas precisam parar de cometer esse tipo de erro, porque é o mais comum do que se imagina, tá? Então eu não estou querendo incentivar a tropa de omissão, eu estou querendo dizer para você, homem, principalmente, que tem essa coisa de querer ajudar, de querer defender, se você tem família, cara, ela está em primeiro lugar, compreende? Sua família está em primeiro lugar. Por mais que você fique ali querendo ver justiça, você tem que pensar na justiça pela sua família primeiro, tá bom? No final do vídeo até mostra, ela vai ser lembrada aí como o cara que foi lá e tentou ajudar, meio que visto como um herói, né? Mas eu acho que a filha dele e a esposa dele preferiam ter ele vivo, né? Do que ter ele como um herói, tá? Até porque ele não salvou ninguém, essa que é a verdade, tá? Então, tomem cuidado quando vocês quiserem se meter em ajudar alguém numa situação de perigo, antes de saber se vocês têm essa condição de fazer isso, tá? Se isso não vai correr risco demais para você e se tem maneiras melhores de você fazer isso do que simplesmente botar o peito na frente, tá bom? Você tem que aprender como fazer. Eu ensino no método Taipan, a gente ensina a fazer, a gente faz simulações de casos reais para você aprender a chegar e resolver um problema. E com certeza, numa situação real como essa, não tem nada a ver com o que ele fez, tá bom? Vamos continuar vendo agora para analisar a situação em si. Eu sinto, assim, uma revolta, né? Porque eu acho que foi um motivo fútil, sem razão. Eu tenho medo. Essa é a palavra. O motivo do assassinato, uma discussão entre Renê e a motorista do caminhão de lixo que estava na equipe de Laudemir.
A rua é muito estreita e ainda tem as pessoas que estacionam tanto na esquerda quanto na direita. A rua na região oeste de Belo Horizonte é bem movimentada. Para recolher o lixo, é preciso parar o trânsito em um dos sentidos. Ela fica travada mesmo, então tem que esperar, o movimento fica maior para quem está atrás passar, para não machucar os meninos e para mim não poder esbarrar em nada, não bater em nada. Nessa imagem, é possível ver a hora em que o carro do empresário entra na rua onde o caminhão estava parado. Quando dá para ele passar, que eu alinhei o caminhão bem próximo do poste, na minha direita, bem coladinho para passar, eu coloquei minha cabeça pro lado de fora e o Thiago, que é o outro coletor, começou a manobrar ele, ia me ajudar, pode jogar mais um pouquinho. O espaço que havia para o carro passar era pequeno. A motorista do caminhão fez sinal com a mão para que Renê passasse. Neste momento, ele ameaçou a motorista. Aí ele olhou para mim, colocou a pistola em punho, mirando para mim e falou: se você esbarrar no meu carro, eu vou dar um tiro na sua cara, você duvida? Enquanto isso, os outros garis recolhiam o lixo na rua. E eu vindo de uma certa distância para jogar o lixo no posto do caminhão, o mesmo ali eu vendo que, particularmente, meu ponto de vista, ele ia tirar a cara dela, eu gritei, dizendo para ele: você vai matar uma mulher, você vai dar um tiro na cara de uma pessoa trabalhando? Aí eu falei: moço, você vai atirar em mim, você tem certeza? Você tem certeza? E ele saiu. Aqui, ó. Vamos falar sobre essa parte primeiro, tá vendo? Esse é um erro comum demais entre as pessoas, né? Vem uma pessoa visivelmente alterada e nesse caso aí estava ainda pior. Ela já tinha sacado a arma, tinha apontado e tinha ameaçado. E eu não sei o que dá na cabeça das pessoas, que vontade é essa das pessoas de fazerem merda, que elas querem discutir com o agressor, tá? Então o cara puxou a arma, ameaçou atirar e você vai falar para ele: pô, você vai mesmo fazer isso? Você vai desafiar o cara? Quer dizer, ela desafiou o cara, o outro gari também veio desafiando o cara, querendo argumentar com alguém visivelmente alterado que puxou. Gente, quem puxa uma arma não é uma pessoa que está só discutindo, tá? Mesmo que ela não queira de início realmente atirar, ela está a ponto de atirar. Um escorregão no gatilho e o negócio desanda, tá? Então, quando você está numa situação em que você está vendo que a pessoa já está visivelmente alterada e principalmente ela já está super escalonada na violência, você tem que desescalonar e procurar evadir e não querer discutir com a pessoa. Você está me entendendo? Não se discute com uma pessoa que está fora da sua razão, tá? Da sua racionalidade. E para mim, quem puxa uma arma a troco de absolutamente nada, como ele fez, está fora da sua racionalidade. É como você conversar com um burro ou com uma porta, sabe? Ela não vai te responder. Então, esse tipo de atitude é uma atitude muito comum que eu vejo. As pessoas querendo afrontar o agressor, sabe? Querendo desafiar. Ah, você vai fazer mesmo? Ó, você tem certeza que você vai fazer isso? Em vez de tentar acalmar, fala: ô, meu querido, peraí, eu vou sair aqui, não vou tocar no teu carro, não. Era muito mais fácil desescalonar essa ação do que fazer o que esse camarada fez. E eu não sei exatamente qual foi o que o outro gari fez, né? O gari que foi baleado, se ele também chegou falando as mesmas coisas. Eu vou continuar vendo o vídeo aqui para ver qual foi a situação. Neste momento da gravação da câmera de segurança, é possível ver um dos garis com uma caixa na mão. Eu corri em direção ao caminhão, à porta do passageiro. O empresário passou pelo caminhão, parou o carro e desceu com a pistola na mão. Aí eu fui e falei com o meu parceiro, que estava, né, perto de mim, falei com ele, falei: toma cuidado, porque esse homem vai atirar na gente. Eu vou até fazer o gesto que ele usou, né? Vamos lá. Esse mesmo cara que falou: ah, você vai mesmo atirar numa mulher que está trabalhando, né? Aí o cara desceu do carro, quer dizer, o cara que já estava com a arma apontada para a mulher dentro do carro, ele então ouvia essas conversas, ele desceu do carro com a arma e aí ele chegou pro colega e falou: ó, cuidado que ele vai atirar na gente. Você tá me entendendo? Eles conseguiram escalonar uma coisa que já estava bem alta, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui defendendo o bandido não, tá? Para mim ele tem mais que mofar na cadeia, tá? Ele está errado em todos os graus, tá? Eu estou falando sobre protocolo de segurança que as pessoas precisam aprender, tá bom? Também não estou culpando o gari porque cometeu esses erros, não. Estou falando que são erros comuns que as pessoas cometem porque não tem treinamento de protocolo de segurança. E protocolo de segurança faz parte da defesa pessoal, tá bom? Protocolo de segurança é saber como agir nas determinadas situações, tá bom? Não é culpa deles não saberem. Eu estou falando que esse tipo de atitude causa determinados tipos de consequências e o protocolo de segurança faz com que você evite isso, tá bom? Então que isso esteja bem claro, tá? Os garis são inocentes e o assassino tem que mofar na cadeia, tá bom? Mas enfim, ele foi lá, falou o que falou. Quando o cara desceu do carro, ele só chegou pro cara e falou: o cara vai atirar na gente.
e saiu fora. Enquanto isso, o colega foi baleado. Mas vamos continuar vendo aqui para ver se foi isso mesmo, né? Dá licença. Ele pegou dessa forma, desceu o carro e empurrou. Quando ele foi engatilhar a arma, caiu o carregador no chão. Ele teve aquele mais um tempo de reação, de pensar. Aí, logo que o disparo foi feito ali, eu baixei, colocando a mão na cabeça. O sinal ali de instinto mesmo na gente é correr, né? Porque tem alguém atirando. E meu colega gritou. Atirou, pegou em mim. Olha. Aí foi exatamente isso, tá vendo? Então ele se abaixou, botou a mão na cabeça e saiu correndo, deixou o colega baleado para trás, tá? Foram os dois lá até o cara, mas foi ele que foi chegar, né? Achando que os dois talvez pudessem intimidar o cara com uma arma, tá? Não faz sentido nenhum, o cara está com uma arma, então poderia ter 10 ali, ninguém vai querer botar o peito para tomar o primeiro tiro. Então ele foi com um argumento muito ruim, né? Que é, você vai mesmo atirar? Um argumento muito ruim, tá bom? A gente vai falar já sobre o que deveria ter sido feito, que poderia ter sido feito, tá bom? Mas vamos continuar aqui para ver. O empresário ainda foi um tanto quanto lerdo, né? Não sabe manusear a arma, deixou o pente cair e tal, ficou provavelmente com a bala que estava ali na agulha ali e acertou o gari, né? Não sei se ele chegou a pegar o pente do chão e colocar, né? Porque ele falou que parece que teve um tempinho a mais ainda. Então talvez ele tenha feito isso. Em menos de 1 minuto depois do momento em que o carro entrou na rua. A câmera registrou a imagem de Lau chegando na esquina, já baleado. Todo mundo ali viu, que os outros pessoal lá também não tá de oficina preta, viu, não tem assim, não teve discussão. Laudemir foi socorrido, não resistiu aos ferimentos. Gente boa demais. Era a pessoa que faz um café delicioso, um bom pai, um bom marido, um cara presente na empresa, assíduo, não faltava, muito gente boa. Aí, gente boa demais, tá vendo? Essa parte é que mais me dói. Uma vez um amigo meu, já com uma certa idade, ele falou comigo que no velório, ele nem fazia questão das pessoas irem no velório dele, porque no fim das contas, todo mundo vai embora e ele que fica, né? E é isso. Agora ele é só isso, né? Um cara muito gente boa, mas ele morreu, né, por causa de falta de conhecimento de protocolo de segurança, né? Ele foi lá tentar defender a menina tá viva, a menina não teria morrido, não teria acontecido nada com ela, porque o cara não teria tirado, ele desceu porque eles foram lá afrontar, né? Poderia ter desescalonado, e agora temos aí uma menina de 14 anos sem o pai, né? Uma esposa sem o marido, são muitas perdas, né? Que acabou se tendo, e o camarada, né? Só vai pagar pelo que ele fez, ele vai para a cadeia e vai ser pouco, né? Porque afinal de contas ele tirou uma vida. Então assim, tem que tomar muito cuidado quando for se envolver, não é se omitir, mas é agir com inteligência, gente. Agir com inteligência. O homem tem que ter um tanto quanto de inteligência e de sabedoria, né? A sabedoria é para saber que você não tem força suficiente para determinados adversários ou problemas. Você reconhecer que às vezes você não é capaz de resolver aquele problema, tá? E aí você pensa de forma inteligente em como você pode ajudar. E como poderia ter sido feito ali, né? Primeiro, eles viram a situação ali, né? O cara puxou a arma, falou que ia atirar na mulher se encostasse no carro dele. Então, desescalonar. Não, moço, eu não vou tocar no seu carro, fica tranquilo, você pode passar aí. Eu vou tomar todo o cuidado possível. Segundo ponto, os garis que estavam vendo a situação, a primeira coisa que tem que fazer é chegar lá e ir direto na menina que estava dirigindo e retirá-la do local. Tirar ela dali. Não, vem pra cá, vamos cá. E se abrigar, tá? Se abrigar é a primeira situação, a pessoa está com uma arma, você tem que se abrigar. Tá? Era um caminhão de lixo bem grande, tá? Dificilmente a bala ia penetrar e atravessar lá o caminhão de lixo com aquela pistolinha. Então ela tinha que ser retirada dali. Isso acontece muito quando você está numa loja atendendo o cliente e tal, e aí de repente o cliente tem um problema ali com o atendente, né, ou com a pessoa que está no caixa. O gerente, para gerenciar aquela situação ali, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é tirar o funcionário de perto. Ele tira o funcionário de perto e isso já vai fazer com que o cliente que está agitado, que está ali muito irritado, já comece já a se acalmar, porque a pessoa com quem ele está irritado já não está mais presente e o gerente já retirou dali, tá? Então isso é o primeiro passo a se fazer. Ela estava sendo ameaçada, então era para alguém chegar pelo outro lado e falar, ó, desce aqui, desce pelo lado de cá, não desce nem para essa porta aí não, desce pelo lado de cá, vamos lá para trás. Aí sai todo mundo dali, liga para a polícia, entendeu? Já liga para a polícia imediatamente. E se tiver que falar alguma coisa pro cara, meu irmão, pode ficar tranquilo, não vamos encostar no seu carro, você pode ir, ficar tranquilo aí. Mas se possível, já pegar a menina, sair fora, tá? E não enfiar o peito na frente da bala. Se você tiver que falar com uma pessoa que está armada, que você fale abrigado, atrás de alguma coisa. Porque se o cara começar a atirar, você pelo menos tem como se abrigar ali, tá? De trás do caminhão eu fico falando, ô meu companheiro, pode ir lá, a gente não vai bulir no seu carro não, tá bom? Pode ficar tranquilo aí, desculpa aí qualquer coisa. E aí você vai conseguir fazer alguma coisa depois. Afinal de contas, ele está armado.
Tá? Se você tem a certeza que ele vai atirar, aí você realmente tem que ir para cima com tudo. Quando você vai separar uma briga, quando você vai se envolver numa situação em que não é sua, em que alguém está agredindo alguém, você não pode chegar lá com a intenção de segurar o cara. Eu vou imobilizar. Né? A gente não está falando de uma briga de dois caras aí, dois colegas no futebol, dois caras dentro de uma boate onde segurança tem que imobilizar eles. Eu estou falando de uma situação real onde uma pessoa quer levar a outra a óbito, seja na pancada, seja com uma arma de fogo, seja com uma faca. Se você for se envolver, você já tem que chegar para derrubar, não tem conversa. Então você tem que ser inteligente, você vai raciocinar uma maneira de chegar de forma que você pegue essa pessoa desprevenida, porque afinal de contas ela pode estar armada, nesse caso ele estava armado, para que você consiga realmente derrubar o camarada com uma só, sem ele nem ver de onde veio. E aí você vai ter que fazer várias análises. Será que se eu acertar esse cara, corre risco de um disparo acertar alguém? Tá? Então, assim, são muitas coisas que você tem que analisar em poucas frações de segundos ali, para que você possa tomar uma decisão. Então, isso se consegue com treino. Treino de protocolo de segurança e também o treino de defesa pessoal em si, né? A prática ali, para você aprender como agir, né? Como acertar um golpe bem aplicado. Você tem um preparo físico para isso. Tá? Porque às vezes a pessoa não tem preparo nem físico para fazer nada e acha que vai conseguir derrubar uma pessoa. Ainda mais que nesse caso aqui, era um homem bem grande, tá? Era um cara forte, cara. Um cara que estava tomando anabolizante, inclusive estão colocando a culpa no anabolizante. E embora o anabolizante, alguns anabolizantes mexa realmente com os hormônios e deixa a pessoa já irritada, a gente tem que levar em conta também que existe a predisposição, tá? A culpa não é só do anabolizante não, tá bom? O camarada provavelmente já é predisposto a isso. Então, resumindo, quando você pensar em se envolver em alguma situação, se envolva de forma inteligente, tá? Protocolo de segurança. Tem uma discussão, não escalonou para violência ainda, a primeira coisa que você faz, tira a pessoa que está sendo ameaçada do local. Ponto. Retira, pede desculpa, pô, o companheiro foi mal, vai ficar tudo bem, estou retirando aqui a pessoa aqui, e protege, tá? Se protege. Se a pessoa estiver armada, aí você se abriga. Não bata de frente, não discuta, não converse, só some dali, liga para a polícia e depois resolve dessa forma, tá bom? Agora, se a pessoa já está sendo agredida e você sabe que ela pode vir a óbito, você já tem que chegar para derrubar, não tem conversa, chega de uma maneira que a pessoa nem perceba, como o caso daquele cara lá no elevador que bateu na menina. Né? Até o cara também era grande também. Aí você imagina, né? Você vai chegar, você igual eu, tenho 1,70 m aqui, vai pegar um cara daquele, vai querer segurar para imobilizar, sendo que ele tá querendo matar a garota? Não vai, cara, já não tem que ter pena não, de vagabundo não tem que ter pena não, tem que chegar para derrubar mesmo, e se der ruim, o problema é dele. Legítima defesa, tá? Você também procurar salvar outra pessoa também entra nessa faixa aí de legítima defesa. Então, você tem que chegar dessa forma, mas o principal é saber os protocolos de segurança, né? Como agir. Você não pode tentar argumentar com alguém que já está ensandecido, tá bom? Você também não pode querer desafiar a pessoa. Se a pessoa está ameaçando, você tem que desescalonar. Pô, amigo, desculpa aí, não é essa aí a minha intenção, pô, não faz isso não. Agora você desafiar, pô, você vai fazer isso mesmo? São frases que uma pessoa irritada só vai deixar ela mais irritada, tá bom? Às vezes ela nem está pensando em fazer o que ela queria fazer, né? O que ela passou pela cabeça, mas ela nem ia fazer, mas acaba fazendo porque você conseguiu escalonar e irritar mais ela. Agora vamos falar sobre esse vagabundo que matou o trabalhador ali. O que acontece? Eu já falei em outros vídeos que a gente passa por pessoas mais todos os dias, elas passam por você todos os dias, tá? Elas estão disfarçadas de chefes de família, de empresários, né? De gente boa pra caramba aí do seu bairro, tá? Uma pessoa às vezes muito respeitada, gente da igreja, né? Pastores, artistas. Então são pessoas que parecem pessoas boas, mas elas estão ali disfarçadas, tá? Eu já até falei num vídeo aí de um cara que era dono de um comércio lá no bairro, provavelmente respeitado, coroa já, tá? E estava tentando sequestrar meninos para jogar dentro do carro. Casado. Então assim, tomem cuidado, gente, com essas pessoas, tá? Não julguem ninguém pela capa, pela aparência. Então as pessoas podem parecer boas e na verdade elas não são, elas estão por aí. Tem que ficar ligado o tempo todo, tá? Um dado interessante, que eu acho muito interessante aqui no caso dele, né? Foi mostrado no vídeo ali, que ele estava falando sobre as causas femininas, né? Nossa, porque minha esposa, que é delegada, escolher é delegada, né? Ele matou o Gari com a arma dela. Que é delegada e tal, e ela está trazendo muita coisa a favor das mulheres. Então, assim, quem começa a falar muito, sabe, de virtude, quem começa a contar muita virtude, desconfie, tá? Essas causas sociais todas, quem muito quer defender, desconfie, tá bom? Tá querendo, sabe, se passar por santo, quando a pessoa na verdade não é. Então aquelas pessoas que botam muita mulher no pedestal,
Sabe, o homem que bota muita mulher no pedestal, esse cara com certeza está fazendo uma coisa que não é, tá? Não é. O homem ele sabe qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e sabe que existe uma diferença entre os dois ali, fisicamente e tal. Então, se a pessoa fizer muito isso, desconfie, tá? Não só isso, qualquer outra causa social dessa, quando alguém defende demais, é porque está vendendo uma virtude que ela não tem. Tá? Então foi o caso desse aí também. Então tome cuidado com esses sinais aí. As pessoas mais estão por aí disfarçadas de pessoas boas. É assim que é. Então, toda vez que você achar que tem que se envolver em alguma coisa, pense nisso. Pode ser uma pessoa muito ruim ali disfarçada de uma pessoa boa. Tá? Não jogue pela capa. Aprenda protocolo de segurança. Aprenda a ter um corpo preparado para você fazer alguma coisa e também as técnicas para você se defender, já que você não quer fazer parte da tropa de omissão. Pelo menos você faça alguma coisa com inteligência e sabedoria, tá? E conhecimento prático. Método Taipan, se quiser entrar em contato, link aí na descrição, né, do WhatsApp, você pode chamar aí, a gente faz aí um bem bolado aí para ajudar vocês a aprender mesmo à distância, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, espero que com análises menos dolorosas do que essa.